Olá, turma! Estamos aqui na primeira aula, no primeiro vídeo, aula de Zoologia de Vertebrados 2. Essa matéria que é uma sequência da Zoologia de Vertebrados 1, que vocês já tiveram. E vamos falar principalmente de três grupos de animais, dos répteis, das aves e dos mamíferos. Essa matéria está baseada no livro do Pugh, que se chama A Vida dos Vertebrados. Nesse livro, ele não trata os animais como grupos separados, mas como uma sequência da evolução de uma árvore genealógica. E nessa árvore vamos pegar a parte que se diferenciou dos vertebrados, dos cordados, principalmente dos répteis, das aves e dos mamíferos. Essa primeira aula vamos falar dos répteis. Os répteis foi o grupo de animais dos vertebrados que dominaram o ambiente terrestre. Até então, o ambiente aquático era dominado pelos peixes e, alguns milhões de anos antes dos répteis aparecerem, alguns animais começaram a sair para o ambiente terrestre, que são os anfíbios ou os primeiros ancestrais dos anfíbios que apareceram no planeta. Esses animais, eles conseguiram dar um salto que foi sair para o ambiente terrestre, porém continuaram sendo totalmente dependentes do ambiente aquático, principalmente para a reprodução e a primeira fase da vida. Os répteis, eles conseguiram dominar esse ambiente. Como eles conseguiram isso? Foram há cerca de 340 milhões de anos, por terem algumas características que colaboraram para isso, como uma pele rígida, sem glândulas mucosas, sem perda de água pela pele, os ovos com casca, porque nesses ovos todos os nutrientes necessários para o embrião, para o filhote, estão ali dentro, então ficou independente do ambiente aquático, e o controle da temperatura corpórea. Esse controle, existem duas formas, que é o endotermismo e o ectotermismo. Os répteis são ectotérmicos. Eles controlam sim a temperatura, porém dependente do ambiente externo. Então, aqui temos um exemplar de um réptil, um lagarto, que pode-se ver claramente a sua pele mais rígida, adaptado para o ambiente terrestre. Nesse cladograma, nessa árvore genealógica, podemos ver aqui os cordados, com o surgimento da notocorda há alguns milhares de milhões de anos atrás. Com o surgimento dessa notocorda, alguns galhos dessa árvore foram surgindo algumas novas espécies, alguns novos grupos, e logo depois do aparecimento dessa notocorda, apareceram-se as vértebras. Dessas vértebras, desses animais que são chamados de vertebrados, surgiram os agnatos, são os peixes sem mandíbula, vocês já devem ter visto, os peixes, os anfíbios e aqui os aminiotas. Por que amniota? É o ovo com amnion, é o ovo com nutriente para o embrião, para o novo ser. Vamos tratar dos répteis, aves e mamíferos, e aqui, nesse ponto, foi onde houve uma diversificação desses três grupos, com os répteis saindo de uma linha, e dentro dessa linha dos répteis, uma bifurcação para as aves. Vamos tratar primeiramente dos répteis. Aqui uma árvore mais detalhada, com essa diferenciação dos mamíferos, das aves, uma bifurcação dos répteis e dos mamíferos. Os répteis tiveram uma rápida dominação do ambiente terrestre, também por uma capacidade muito grande de locomoção. Os anfíbios, quando adentraram no ambiente terrestre, mesmo sendo dependentes do ambiente aquático para a reprodução, eles não possuem uma capacidade de locomoção tão boa, tão ágil, tão eficiente quanto os répteis. Então, os répteis no ambiente terrestre conseguiram adentrar nos continentes, nas porções maiores de terra, e conseguiram uma dominação mais rápida.
e uma ventilação pulmonar. No ambiente terrestre não existia, como nos peixes e nos anfíbios, uma troca gasosa pela pele ou por brânquias com o ambiente externo. Então, uma ventilação pulmonar foi um fator determinante nessa dominação. Hoje, só existem 4 ordens das 16 que já existiram de répteis. Ou seja, 12 foram extintas já. Uma dessas ordens é a Rhincocephalia. Essa ordem, ela é considerada um fóssil vivo. Por quê? Porque possui características bem ancestrais, bem antigas, e como uma cabeça prolongada e um bico, um pseudo-bico, que é muito semelhante a um lagarto, desses que conhecemos aqui, e possui 8 características que diferenciam dos lagartos que nós conhecemos. São 2 arcos temporais no crânio, uma boca com teto grande, dentes nas bordas do maxilar e mandíbula, óleo parietal mediano, costelas abdominais persistentes, ausência de órgãos copuladores, abertura anal transversal e preferência por baixas temperaturas. Então, preferência por baixas temperaturas, eles não existem no país tropical, mas sim encontrados apenas na Nova Zelândia. Nova Zelândia é um arquipélago no norte do país, onde as temperaturas são mais baixas, Tuatara, dessa ordem que estamos falando agora. Outra ordem bastante conhecida aqui para nós é a ordem dos quelônios, que possui um corpo encaixado em uma concha. Essa concha é dividida em carapaça e plastrão. A carapaça fica na parte superior do corpo do animal e o plastrão encaixa nessa concha, dando uma proteção maior para o corpo. Algumas pessoas acreditam que se pegar o corpo de uma tartaruga, faz parte da ordem dos quelônios, pegar o corpo de uma tartaruga e tirar da concha, existe um animalzinho ali dentro. Não. Essa concha, essa carapaça e esse plastrão, eles estão encaixados, fazem parte do esqueleto do animal. Então, ali dentro daquela carapaça, daquela concha, existe todo o sistema, o organismo daquele animal e seus órgãos. Esses animais possuem placas cornificadas, são placas rígidas, duras, não possuem dentes, porém possuem lâminas na boca. E sofreram ao longo dos milhões de anos adaptações, tanto para a vida terrestre quanto para a vida aquática. Essa ordem é ovípara. O que vem a ser ovípara? Ovíparos são animais que botam ovo, que liberam o ovo com uma casca rígida, com todo o nutriente necessário ali para o desenvolvimento do embrião. Existem hoje no mundo 230 espécies de quelônios. Alguns exemplares, a tartaruga, pode-se ver claramente aqui que ela tem uma pata adaptada para o ambiente aquático. O jabuti, com a pata adaptada para o ambiente terrestre. E aqui o cágado, que é um quelônio que vive enterrado em barros, em pequenos riachos, e possui uma adaptação intermediária nas patas entre as tartarugas e os jabutis. O outro grupo, a outra ordem dentro dos répteis, é a ordem crocodília. Essa ordem, como vocês já desconfiam, fazem parte os crocodilos e jacarés. O que distingue essa ordem? Ela possui uma definição clara entre a cabeça, o pescoço, o tronco, as patas e a cauda no seu corpo no geral. Possui dentes cônicos, olhos laterais e mandíbula longa. Eles são ovíparos e carnívoros. O que vem a ser carnívoro se alimenta de outros animais, de carne. Existem no mundo 23 espécies de crocodilos, de crocodilianos. Porém, apenas 6
existe no Brasil. Aqui, nessa imagem, pode-se ver a diferença bem nítida do corpo, do pescoço, do tronco, da cauda e das patas do crocodilo, do jacaré, dos crocodilianos. A outra ordem que existe é a esquamata. De onde vem essa palavra esquamata? Vem de escama. Esses animais, eles diferenciam-se das outras ordens que falamos até agora, dos quelônios e dos crocodilos, por possuírem o corpo coberto de escamas. Essas escamas descendentes dos primeiros, descendentes daqueles peixes, daquele grupo que saiu para o ambiente terrestre. Essa ordem ela é dividida em duas subordens, que é a Lacertilia e a Ofídia. A Lacertilia na ordem Lacertilia está presente os lagartos, calangos, lagartixas, que conhecemos muito bem, e os ofídeos, que são as cobras. Primeiramente, falando do Lacertilia, eles são, dentro do grupo dos répteis que existem hoje, os mais antigos e primitivos. Ou seja, eles fazem parte daquele grupo, do primeiro grupo a dominar o ambiente terrestre e vem trazendo essa característica de gerações em gerações e são considerados os mais antigos e primitivos. No mundo hoje existe cerca de 4.800 espécies dessa subordem. Eles possuem... O que diferencia a Lacertilia da Ofídia? Os lacertílios eles possuem patas, pálpebras móveis e membrana timpânica. Um destaque para as pálpebras móveis é que foi uma característica importante no domínio do ambiente terrestre por fazer uma umidificação do globo ocular do animal, já que ele estava adentrando num ambiente mais seco. E o grupo Ofídia, os ofídeos, as cobras, ela não possui pálpebras, o olho da cobra está sempre aberto, possui a ausência de tímpano e a ausência de pata. Algumas espécies possuem patas vestigiais, que podem ser vistas algumas estruturas que são patas atrofiadas. Porém, o que destaca na morfologia geral é a ausência de patas. Como caminha, então, esses ofídeos? Existe um movimento sanfonado que a cobra fixa a parte da frente do corpo e joga e puxa a traseira. Depois ela fixa a traseira e joga a parte da frente. Ela caminha fazendo alças, como podemos ver aqui, nesse primeiro desenho. Tem também o modo de locomoção serpentino, que é o modo que mais conhecemos, que mais comum das pessoas verem, que é o modo que a cobra vai caminhando de modo lateral, de modo a fazer um zigue-zague chamado serpentino. O outro movimento das cobras desse grupo, é a ondulação lateral. Ela caminha lateralmente. É mais comum esse grupo no deserto, já que na areia, a areia dificulta a locomoção, então essas espécies que existem lá, que se adaptaram melhor àquele ambiente, elas se locomovem de um modo lateral, fazendo ondulações laterais. E o retilíneo, que é esse último aqui, essa locomoção, a parte de baixo, os músculos ventrais da cobra, eles fazem movimentos, contrações que faz o corpo levantar. Mais ou menos quando alguém pega uma mangueira e faz assim esse movimento, que ela forma uma onda e vai para frente. Da mesma forma, algumas cobras utilizam desse movimento para se locomover. Uma característica importante dos ofídeos é a dentição. Antes de falar da dentição, vamos entender o que é peçonhento e o que não é peçonhento. O que é um animal peçonhento e o que é um animal não peçonhento. Respondam aí do outro lado da tela. Todo animal que é venenoso é peçonhento? Não. Por quê? Um exemplo. O sapo, ele é um animal venenoso. Ele possui uma
glândula de veneno na pele, que é o chamado leite do sapo, que as pessoas popularmente dizem. Esse líquido, esse veneno, ele escorre pela pele do sapo. Ele não joga o veneno, ele não injeta o veneno, ele apenas escorre na pele quando ele se sente ameaçado. Por isso, quando alguns cachorros mordem um sapo, eles começam a babar, passam mal. Por quê? Porque ele lambeu aquele veneno do sapo. Mas o sapo é peçonhento? Não. O sapo é venenoso, mas não é peçonhento. Por quê? Porque para ser peçonhento, ele precisa ter peçonha, que é uma estrutura para inoculação do veneno, para injetar o veneno na vítima. E o sapo não possui. Possui apenas uma glândula que não injeta veneno e ninguém escorre na sua pele. As cobras, assim como, voltando nos invertebrados, o escorpião, por exemplo, tem peçonha, algumas espécies, que é esse equipamento, essa estrutura que injeta o veneno, que é, no caso da cobra, o dente. Esse dente maior que vemos em algumas espécies venenosas e peçonhentas. Pode existir cobra venenosa e não peçonhenta? Alguns estudos dizem que algumas cobras que não são peçonhentas possuem veneno, porém elas não introduzem, não liberam esse veneno nas vítimas. Quando uma cobra não tem peçonha, não possui aquele dente inoculador de veneno, ela é chamada de áglifa. O prefixo A costuma negar, ele é a classificação das cobras que não possuem peçonha, que não possuem dentes que inoculam o veneno. Exemplos das áglifas, as sucuris, as jiboias, elas não introduzem veneno. Algumas pessoas dizem que elas possuem veneno, mas como ela possui muita bactéria, muito, digamos, sujeira na boca, quando ela morde alguma pessoa, algum animal, realmente ali vai infeccionar, vai causar uma ferida, mas não por conta de um veneno ou de uma introdução de veneno, de dente, etc. Existem também as opistóglifas, que possuem a peçonha, um dente maior na parte posterior da boca, atrás. Então essas cobras geralmente, dificilmente dão bote em animais grandes. Elas possuem esse dente principalmente para quando introduzem algum animal, quando vão ingerir algum animal, por exemplo, sapo, alguns sapos incham, dificultando a ingestão pela cobra. Então ela usa esse dente para furar o animal, para terminar de matar ele ali dentro da boca. E existem as proteróglifas e as solenóglifas, que possuem dentes, peçonhas na frente da boca, na parte anterior, e que dão botes mais facilmente. O que diferencia a proteróglifa da solenóglifa? Na proteróglifa, o veneno ele escorre pelo dente, na parte externa do dente, quando a cobra dá o bote. E na solenóglifa, ela possui como se fosse um caninho, um dente oco, que o veneno escorre ali por dentro. Ela introduz o veneno abaixo da derme ali do animal que ela está atacando. Então, proteróglifa possui dente na frente e o veneno escorre por fora do dente. A solenóglifa por dentro, como se fosse uma agulha. Aqui para terminar, como funciona o bote de uma cobra, ela possui aqui um músculo compressor próximo à glândula de veneno. Quando ela comprime esse músculo no bote, ele injeta o veneno. Esse veneno tem um canal que entra no dente, podendo ser, como eu disse, por fora ou por dentro da presa. Como diferenciaram a cobra não peçonhenta de uma peçonhenta? Nas cobras não peçonhentas, segundo Lopes, em 1994, ele fala que a cobra não peçonhenta possui uma cauda fina, que afina lentamente, assim, que você não consegue diferenciar muito a parte do corpo com a cauda. Já a peçonhenta, a cauda afina-se rapidamente e ela tem uma cauda curta. A cabeça da não peçonhenta ela é mais arredondada, os olhos com as pupilas são mais arredondadas, as escamas da cabeça são maiores e não possui fosseta loreal. O que é uma fosseta loreal? É uma estrutura entre os olhos e a narina da cobra que é termorreceptora, ou seja, ela detecta o calor
das vítimas próximos para o ataque. Então, as cobras peçonhentas possuem uma cabeça triangular, achatada, os olhos com pupila em fenda vertical. Para vocês que já viram os Senhor dos Anéis, que possui aquele olho que tudo vê, ele possui um olho com uma fenda vertical, provavelmente é de uma cobra peçonhenta, com fosseta loreal, que é essa estrutura que eu disse agora. Possui escamas com nervuras, enquanto as não peçonhentas possuem escamas lisas. Essa foi uma aula bem por cima, rapidamente, sobre os répteis e as classificações desse grupo, e no livro de estudo de vocês, a gente vai estudar mais detalhadamente como surgiu cada estrutura, como houve essa dominação. E por enquanto, muito obrigado.